Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver ouvindo esse áudio, eu espero que você tenha um ótimo dia. Aqui quem fala é o Lucas, você está no Lidos do Lucas, um canal, um podcast de leitura humanizada feita por mim, narrado por mim, que está aqui para levar a leitura a pessoas que não podem estar lendo de fato os seus livros, né, suas histórias, mas não querem deixar de acompanhar histórias, né? Mas também para aquelas pessoas que querem uma companhia durante sua leitura, querem pegar seu livrinho, colocar seu fone e ouvir também enquanto lê. Então, esse espaço aqui foi criado, obviamente não é um espaço profissional, não visa é, nenhum tipo de ganho financeiro, mas que foi criado a partir de uma paixão que surgiu por mim dentro desse mundo de audiolivros, né? Eu fui alcançado por canais, assim, podcasts de leitura, e decidi então criar o meu para poder somar mais ainda e ser mais uma voz para pessoas nesse mundo de audiolivro. Tá bom, pessoal? Então aqui você vai me ouvir narrando essas histórias. Então pode ter algum erro de pronúncia, alguns engasgos, alguns espirros. É, pode ter erros, claramente, em algumas palavras estrangeiras, mas vai ser feito sempre com muito amor. Não tem cortes profissionais, então caso você esteja achando que isso aqui vai ser um audiobook muito profissional, não vai ser. Teremos alguns errinhos, mas é feito com muito amor. Tá, pessoal? E como eu falei, eu fui alcançado por canais, por podcasts que fazem leituras. Então aqui hoje, pessoal, eu queria compartilhar com vocês alguns amigos meus que fazem parte de um grupo no Telegram e que fazem esse tipo de leitura também. Então, se você está chegando aqui e quer conhecer outros títulos, outras histórias, outras vozes, eu quero deixar aqui para você algumas recomendações. Em especial o Café com Leitura, da minha amiga Naara. Eu comecei a ouvir podcasts aqui no Spotify através dela. Isso me motivou muito a ler mais, né? A ler histórias diferentes. Um exemplo é que eu não gostava de comédias românticas. E a Nara leu lá e eu me senti um pouco meio que na obrigação, digamos assim, de ouvir, de dar uma chance, e acabei gostando muito. E hoje eu leio muita comédia romântica também. E agora eu vou falar aqui um pouquinho mais rápido, porque são muitos e eu não quero deixar de falar nenhum, tá bom? Vamos lá. Lendo com Amigos, da Márcia. Palavras no Fone, da Lívia Costa. Dominique Leituras, do Dominique. Desbravando a Leitura, da Carol Berlardino. O Leitores Ocultos, da Dani Paiva. O Sommelier na Biblioteca, do meu amigo Vinícius. A Dona Lê, da Letícia. A Páginas Entrelaçadas, da Nívia. A Leia Comigo, Lu, da Luciane. O Pelé, do Pedro. E os meus livros falantes, da Gra. Pessoal, todos eles fazem leituras ótimas, são muito dedicados, amam isso daqui. Então, queria muito deixar essas recomendações para vocês, porque vocês vão encontrar lá, eu acho que já chegou, né, a casa de centenas de livros, se não chegou a centenas, são dezenas. São muitos livros que vocês podem ler, como eles podem ouvir aí lavando sua louça, dirigindo, trabalhando. Então vocês vão ter muitas opções além do que a gente tem aqui, que ainda é pouco, né? Mas futuramente serão muitas, mas os deles também irão aumentar, então você vai ter cada vez mais livros para você ler. Vamos lá, pessoal, para nossa leitura, né? Nossa segunda leitura aqui no canal. Hoje nós vamos começar o livro Uma Vida Interrompida, da autora Alice Sebold. Pessoal, esse livro, eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram, com um duelo entre esse livro e o livro Extraordinário da R.J. Palácio. O livro Extraordinário, gente, eu jurava para vocês que ele ia ganhar, porque ele é muito mais conhecido do que esse livro. Só que eu acho que a curiosidade das pessoas, e por já conhecer tanto a história do Extraordinário, fez com que tivessem mais que o dobro de votos Uma Vida Interrompida. Então, a gente vai começar hoje. Esse livro, ele não tem capítulos muito curtinhos, mas os capítulos não são grandes. Então, nós não iremos fazer distinção de capítulos nos títulos e nós leremos mais de um capítulo, acho que até uns 3 ou mais, por leitura. Então, por isso, quando você estiver vendo esse
o título, você vai ver que não tem o nome dos capítulos, como a gente fez na primeira leitura. Mas eu sempre irei colocar lá na descrição do episódio a quantidade de páginas que a gente leu, até que página, né, a gente leu, o percentual para você poder colocar aí nos seus aplicativos de leitura. E, obviamente, quais capítulos nós lemos, né? De qual capítulo até qual capítulo. Para vocês poderem fazer o acompanhamento certinho. Vai estar todo lá. Pessoal, a gente está num tema, né? Esqueci de falar isso antes, mas a gente está lendo com um tema, né? Com uma direção. E esse mês, né? Pelo menos as próximas 2 leituras, essa mais uma, nós faremos de livros que foram adaptados para o cinema. E vocês podem estar achando estranho esse nome, não ter ouvido falar no filme desse nome, mas o filme que foi baseado nesse livro tem um nome diferente. O nome do filme se chama Um Olhar do Paraíso. E esse filme, gente, por muito tempo foi um dos meus filmes favoritos da vida. Na verdade, por muito tempo ele foi meu livro favorito. E aí eu comprei esse livro, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. Hoje eu tenho 28. E comecei a leitura desse livro. Eu gostei muito da leitura, mas eu parei de ler ele, porque aconteceu algumas coisas na minha vida, tudo mais, e aí eu parei de ler e nunca voltei. E eu lembro que eu gostei, eu li, eu acho que uns 3 capítulos, eu gostei muito dele. Eu falei, cara, então eu vou levar ele pro podcast, porque deve ser um livro muito bom. A história do filme eu gosto muito. Para quem não conhece quem não está reconhecendo esse filme, eu vou pesquisar aqui para poder pronunciar certinho o nome da atriz que ele fez. Ela é muito conhecida. Deixa eu ver aqui. É a Saoirse Ronan. Gente, peraí, deixa eu ver como que se pronuncia o nome dela. Porque tem um jeito muito peculiar de pronunciar o nome dela. Mas essa atriz, ela fez alguns filmes muito conhecidos. Eu vou citar aqui. Adoráveis Mulheres, Lady Bird, A Hora de Voar. Fez Desejo de Reparação quando ela era bem novinha, Brooklyn. Então, ela é um pouco famosa. A gente vê aqui como pronuncia, vi até um vídeo da própria atriz. É Saoirse Ronan. Ela explica aqui como que pronuncia o nome dela. E aí depois pesquisem, ela é uma atriz incrível, já foi indicada várias vezes ao Oscar, porque ela escolhe bem os papéis, gente, sendo muito sincero. Ela tem alguns filmes assim que não são tão bons, mas a maioria são filmes muito bons. Um último que ela fez que eu gostei muito, cadê? Foi De Volta ao Mar. Muito bom esse filme. Vamos lá, pessoal, para não estender, a gente já tem quase 10 minutos aí, meu Deus. Vamos lá. Nós vamos começar aqui. Eu pulei aqui o prefácio, porque eu dei uma lida por cima, não tem nada que agregue a leitura, não. Tá? Aqui tem uma mini introdução. Vamos lá. Dentro do globo de neve, na escrivaninha do meu pai, havia um pinguim usando um cachecol listrado de vermelho e branco. Quando eu era pequeno, meu pai me punha no colo e pegava o globo de neve. Virava-o de cabeça para baixo, fazendo toda a neve se acumular na parte de cima. Depois o desvirava depressa. Ficávamos os dois olhando a neve cair suavemente em volta do pinguim. Eu pensava que o pinguim estava sozinho lá dentro e me preocupava com ele. Quando disse isso ao meu pai, ele respondeu: "Não se preocupe, Suzy. Ele tem uma vida boa. Está preso dentro de um mundo perfeito." Nossa. Capítulo 1. Meu sobrenome era Salmão. Salmão, igual ao peixe. Meu primeiro nome era Suzy. Eu tinha 14 anos quando fui assassinada no dia 6 de dezembro de 1973. Nas fotos de meninas desaparecidas que saíam nos jornais dos anos 1970, a maioria delas se parecia comigo. Meninas brancas de cabelos castanho cor de camundongo. Isso foi antes de crianças de todas as raças e sexos começarem a aparecer nas caixas de leite ou na correspondência diária. Ainda era na época em que as pessoas acreditavam que coisas assim não aconteciam. No meu livro de classe do ginásio, coloquei a citação de um poeta espanhol a quem a minha irmã tinha me apresentado, Juan Ramón Jiménez. Dizia mais ou menos o seguinte: se alguém lhe der uma folha de papel pautado, escreva no sentido contrário. Escolhi essa citação
porque ela expressava meu desprezo pelos ambientes estruturados do tipo sala de aula e porque já não era uma citação ridícula de alguma banda de rock. Pensava que ela mostrasse meus dotes literários. Deixa eu repetir. Pensava que ela mostrasse meus dotes literários. Eu fazia parte do clube de xadrez e do clube de química, e queimava tudo que tentava fazer na aula de prendas domésticas da senhora Delminico. Meu professor preferido era o Sr. Bott, que lecionava biologia e gostava de animar os sapos e lagostins que tínhamos de dissecar, fazendo-nos dançar em suas tigelas enceradas. A propósito, eu não fui morta pelo Sr. Bott. Não pense que todas as coisas que vão encontrar aqui são suspeitas. É esse o problema, nunca se sabe. O Sr. Bott compareceu à minha homenagem, assim como devo acrescentar quase todo o colégio em que eu estudava. Nunca fui tão popular. E chorou bastante. Ele tinha uma filha doente, todo mundo sabia disso. Então, quando ele ria das próprias criadas, que já eram velhas muito antes de ele virar meu professor, nós também ríamos, às vezes nos forçando só para deixá-lo feliz. Ah, que fofo. A filha dele morreu 1 ano e meio depois de mim. Ela tinha leucemia, mas nunca vi no meu céu. Meu assassino foi um homem do nosso bairro. Minha mãe gostava das flores dos canteiros dele. E meu pai, uma vez, conversou com ele sobre fertilizantes. Meu assassino acreditava em coisas antiquadas, como casca de ovo e borra de café, que segundo ele sua própria mãe tinha usado. Meu pai chegou em casa sorrindo, fazendo piadas sobre como o jardim do cara podia ser lindo, mas que teria um fedor insuportável quando chegasse o calor. Mas, no dia 6 de dezembro de 1973, estava nevando. E na volta do colégio eu peguei um atalho pelo milharal. Estava escuro na rua, porque os dias eram mais curtos no inverno, e eu me lembro de como os pés de milhos quebrados dificultavam minha passagem. A neve caía fraca, parecendo uma porção de mãozinhas, e eu estava respirando pelo nariz até ele começar a escorrer tanto que tive de abrir a boca. A 2 metros de onde o Sr. Harvey estava, pus a língua para fora para sentir o gosto de um floco de neve. Não fique assustada, disse o Sr. Harvey. É claro que dentro de um milharal no escuro eu fiquei assustada. Depois de morta, pensei em como o ar tinha um leve cheiro de colônia, mas que eu não estava prestando atenção, ou pensei que o cheiro viesse de alguma das casas mais à frente. Sr. Heavy, disse eu, você é a filha mais velha dos Salmons, não é? Sou. Como vão seus pais? Embora fosse a mais velha da minha família e fosse boa em testes de ciência, nunca tinha me sentido realmente confortável na presença de adultos. Bem, respondi. Eu estava com frio, mas a autoridade natural da idade dele e o fato suplementar de ele ser um vizinho e conversar com meu pai sobre fertilizantes me prenderam ali. Eu construí uma coisa ali atrás, disse ele. Quer ver? Estou com um pouco de frio, Sr. Heavy, respondi. E minha mãe gosta que eu volte antes de escurecer. Já escureceu, Suzy, ele disse. Agora gostaria de ter percebido que isso foi estranho. Eu nunca tinha dito meu nome para ele. Acho que pensei que meu pai tinha me contado algumas das constrangedoras piadas que pensava serem apenas provas de amor por seus filhos. Meu pai era o tipo de pai que coloca uma foto sua pelada aos 3 anos de idade no banheiro do andar de baixo, o banheiro de hóspedes. Ele fez isso com minha irmã caçula, Lindsay, graças a Deus. Pelo menos fui poupada dessa indecência. Mas ele gostava de contar uma história sobre como, quando Lindsay nasceu, eu fiquei com tanto ciúme que um dia, quando ele estava no telefone no quarto ao lado, fui até o outro lado do sofá. Ele conseguia me ver de onde estava. E tentei fazer xixi em cima da Alice, que estava dentro do Moisés. Ou seja, essa história me humilhava sempre que ele a contava. Para o pastor da nossa igreja, para o nosso vizinho, o Sr. Stetz, que era terapeuta e cuja opinião a respeito ele gostaria de ouvir. E para qualquer pessoa que um dia dissesse, a Suzy tem muita coragem. Coragem, dizia meu pai. Você nem imagina como. E começava imediatamente a contar a história de quando Suzy fez xixi na Lindsay. Mas o fato é que meu pai não tinha falado de nós para o Sr. Heavy, nem contado para ele a história de quando Suzy fez xixi na Lindsay. O Sr. Heavy, eu falei pausado isso, gente, porque tá aqui, tipo, com um tracinho, tipo, como se tivesse tudo junto, só separado por hífens, sabe? O Sr. Heavy, mais tarde, diria as seguintes palavras para minha mãe quando a encontrasse na rua. Fiquei sabendo da terrível, terrível tragédia. Qual era mesmo o nome da sua filha? Nossa, gente. Suzy, respondeu minha mãe, controlando-se para aguentar o peso daquilo, mesmo
Desculpa, gente, vou voltar. Suzy, respondeu minha mãe, controlando-se para aguentar o peso daquilo. Peso que ela esperava ingenuamente que um dia fosse diminuir, sem saber que ele apenas seguiria doendo de maneiras novas e variadas pelo resto da vida. O Sr. Heavy falou de sempre. Espero que pegue o miserável. Sinto muito por sua perda. A essa altura eu estava no meu céu, juntando os pedaços dos meus membros, e não pude acreditar na audácia dele. Esse homem não tem vergonha, disse eu a Franny, minha orientadora de recepção. Com certeza, disse ela. Foi só o que disse. O meu céu não tinha muito rodeios. O Sr. Heavy disse que aquilo ia demorar só 1 minuto. Então eu o segui. Até um pouco mais adiante no milharal, onde havia menos pés quebrados, porque ninguém usava aquele caminho como atalho para o colégio. Minha mãe tinha dito ao meu irmão menor, Buckley, que o milho do milharal era incomível quando ele perguntou por que ninguém do bairro o comia. O milho é para cavalos, não para gente, disse ela. Nem para cachorros? Perguntou Buckley. Não, respondeu minha mãe. Nem para dinossauros? Perguntou Buckley. E assim por diante. Eu fiz um esconderijozinho, disse o Sr. Heavy. Ele parou e se virou para mim. Não estou vendo nada, disse eu. Eu tinha consciência de que o Sr. Heavy estava me olhando de um jeito estranho. Homens mais velhos já tinham olhado para mim depois de eu ter perdido minhas gordurinhas de criança, mas geralmente eles não ficavam enlouquecidos comigo quando eu estava vestindo minha parca azul e minhas calças amarelas boca de sino. Os óculos dele eram pequenos e redondos como a armação dourada, e os seus olhos olhavam para mim por cima deles. Você deveria ser mais observadora, Suzy, disse ele. Eu estava com vontade de observar o caminho para longe dali, mas não fiz. Por que não? Franny disse que essas perguntas eram inúteis. Não fez e pronto. Não fique quebrando a cabeça. Não adianta nada. Você morreu. E tem de aceitar isso. Tenta outra vez, disse o Sr. Heavy e agachou-se e bateu no chão. O que é isso? Perguntei. Minhas orelhas estavam congelando. Eu não queria usar o gorro colorido com pompom e sininhos que minha mãe tinha feito para mim em algum Natal. Em vez disso, eu o tinha enfiado no bolso da parca. Lembro que cheguei perto e pisei com força no chão, perto dele. O chão parecia ainda mais duro do que a terra congelada, que já era bem dura. É madeira, disse o Sr. Heavy. Impede a entrada de desabar. Fora isso, é tudo feito de terra. O que é feito de terra? Perguntei. Eu não estava mais com frio, nem achando esquisito o jeito como ele tinha me olhado. Era como se eu estivesse na aula de ciências. Eu estava curiosa. Vem ver. Era difícil entrar lá dentro. Ele reconheceu isso quando estávamos dois dentro do buraco. Mas eu estava tão maravilhada ao ver como ele tinha construído uma chaminé capaz de deixar a fumaça sair sem ele um dia... Desculpa, gente. Ficou grande aqui, eu não embolei. Vou voltar aqui. Mas eu estava tão maravilhada ao ver como ele tinha construído uma chaminé capaz de deixar a fumaça sair, se ele um dia quisesse fazer uma fogueira, que nem pensei na dificuldade de entrar e sair do buraco. Pode-se acrescentar isso, que fugir não era um conceito no qual eu tivesse alguma experiência de verdade. O mais perto que eu tinha chegado de fugir tinha sido Duarte, um menino estranho do colégio que era filho de um agente funerário. Ele gostava de fingir que estava carregando uma seringa cheia de formol. Ficava desenhando no caderno seringas com gotas pretas pingando. Que chocante, disse eu ao Sr. Heff. Ele podia ter sido o Corcunda de Notre Dame, sobre o qual tínhamos lido na aula de francês. Eu não estava nem aí. Regredi completamente. Eu era meu irmão Buckley no dia da excursão ao Museu de História Natural de Nova York, onde ele tinha se apaixonado pelos enormes esqueletos exibidos. Eu não usava a palavra chocante em público, desde o primário. Como tirar um doce de uma criança, disse Franny. Aí aqui tem uma passagem aqui, gente. Quando eu digo passagem é porque os livros, né, eles têm uma forma de sair daquele momento para ir para outro, né? Que aí ele distancia o próximo parágrafo do anterior, que aí você sabe que não necessariamente uma continuação daquilo dali. Vamos lá. Ainda posso ver o buraco como se fosse ontem. E foi. A vida para nós é um eterno ontem. Era do tamanho de um quartinho. A lavanderia da nossa casa, por exemplo. Onde deixamos nossas botas e capas de chuva e onde mamãe tinha conseguido exprimir uma lavadora e uma secadora de roupas, uma em cima da outra.
Eu quase podia ficar em pé lá dentro, mas o Sr. Heavy tinha que ficar curvado. O jeito como ele tinha cavado o buraco tinha formado um banco na lateral. Ele se sentou imediatamente. Pode olhar, disse ele. Fiquei olhando maravilhada para a prateleira escavada acima dele, na qual ele tinha posto fósforos, uma fileira de pilhas e uma lanterna fosforescente, a pilha que era a única luz lá dentro. Uma luz mortiça, que tornava seus traços difíceis de distinguir, mesmo quando ele estava em cima de mim. Na prateleira tinha um espelho, uma navalha e creme de barbear. Achei aquilo estranho. Por que ele não fazia isso em casa? Mas acho que pensei que o homem que tinha uma ótima casa de vários andares e construía um quarto subterrâneo a menos de 1 quilômetro de distância devia ser meio biruta. Meu pai tinha uma boa maneira de descrever gente como ele. O homem é excêntrico. Só isso. Disse ela pensando no que o pai falou. Então eu acho que estava pensando que o Sr. Heavy era excêntrico. E eu gostei do quartinho. E ali estava quente. E queria saber como ele tinha construído aquilo. Qual era a mecânica da coisa. E onde ele tinha aprendido a fazer algo assim. Quando o cachorro dos Gilbert encontrou meu cotovelo 3 dias depois e o levou para casa preso a uma palha de milho reveladora, o Sr. Heavy tinha fechado o buraco. Nossa, gente, só um adendo aqui, tá? Isso é uma diferença do filme pro livro. Eu não vou ficar fazendo isso toda hora não, tá, pessoal? É porque essa daqui me chamou muita atenção. Quem já viu o filme sabe que não tem essa parte de encontrar o cotovelo dela, tá? Todo esse pequeno spoiler porque não é algo muito relevante, porque o livro ele não se concentra muito no crime, mas nas consequências, né? E na aceitação da Suzy da sua morte, né? Eu estava em trânsito nessa época. Não vi suar, retirar o reforço da madeira, pôr todas as provas dentro de sacos, junto com as partes do meu corpo. Com exceção daquele cotovelo. Quando comecei a ser capaz de observar os acontecimentos na Terra, estava mais preocupada com a minha família do que com qualquer outra coisa. Minha mãe estava sentada em uma cadeira ao lado da porta de entrada com a boca aberta. Seu rosto pálido estava mais pálido do que eu jamais tinha visto. Seus olhos azuis estavam fixos. Meu pai estava tomado por um afã. Queria saber detalhes e passar o pente fino no milharal junto com a polícia. Eu ainda agradeço a Deus por um inspetorzinho chamado Lynn Venderman. Ele destacou 2 oficiais uniformizados para levar meu pai até a cidade, fazendo mostrar todos os lugares a que eu costumava ir com meus amigos. Os policiais mantiveram meu pai ocupado em um shopping durante todo o primeiro dia. Ninguém contou para Lindsay, que tinha 13 anos e idade suficiente, nem para Buckley, que tinha 4 e, para ser honesta, nunca entenderia totalmente. O Sr. Heavy me perguntou se eu queria beber alguma coisa. Foi o que ele disse. Eu disse que precisava ir para casa. Seja educada e tome uma Coca-Cola, disse ele. Tenho certeza de que as outras crianças fariam isso. Que outras crianças? Eu construí isso para as crianças do bairro. Pensei que poderia ser uma espécie de clube. Acho que mesmo naquela hora eu não acreditei nisso. Pensei que ele estava mentindo, mas achei que era uma mentira lamentável. Imaginei que ele estivesse se sentindo só. Tínhamos lido sobre homens assim na aula de saúde. Homens que nunca se casavam e comiam comida congelada toda noite e tinham tanto medo de rejeição que nem mesmo tinham animais de estimação. Senti pena dele. Tudo bem, disse eu, vou tomar uma coca. Depois de algum tempo ele disse, não está com calor, Suzy? Por que não tira sua parca? Tirei. Depois disso ele falou, você é muito bonita, Suzy. Obrigada, disse eu, mesmo que ele estivesse me olhando de um jeito que minha amiga Clarice e eu tínhamos apelidado de calafrio. Você tem namorado? Não, Sr. Heavy. Respondi, engoli o resto da coca, que era muita, e disse, preciso ir, Sr. Heavy. Esse lugar é bacana, mas eu preciso ir. Ele se levantou e ficou parecendo um corcunda na frente de 6 degraus escavados que conduziam de volta ao mundo. Não sei por que você acha que vai embora. Falei para não precisar encarar o seguinte fato. O Sr. Heavy não era um excêntrico. Ele me dava calafrios e fazia eu me sentir esquisita agora que estava bloqueando a porta. Sr. Heavy, eu tenho mesmo que ir para casa. Tira a roupa. O quê? Tira a roupa, disse o Sr. Heavy. Quero verificar que você ainda é virgem. Eu sou, Sr. Heavy, disse eu. Quero ter certeza. Seus pais vão me agradecer. Meus pais? Eles só querem meninas boazinhas, disse ele. Sr. Heavy, disse eu, por favor, me deixe embora. Você não vai embora, Suzy. Você agora é minha. Naquela época, os exercícios físicos não estavam na moda.
Aeróbica mal era uma palavra. As meninas tinham de ser macias, e só as meninas que desconfiavam serem lésbicas conseguiam subir nas cordas no colégio. Eu lutei muito. Lutei o máximo que pude para não deixar o Sr. Heavy me machucar. Mas meu máximo não foi forte o suficiente. Não chegou nem perto. E eu logo estava deitado no chão, com ele por cima de mim, ofegando e suando, depois de perder os óculos durante a briga. Eu estava tão viva nessa hora. Pensei que era a pior coisa do mundo estar deitada de costas com um homem suando em cima de mim. Estar presa debaixo da terra sem ninguém saber onde eu estava. Pensei na minha mãe. Minha mãe estaria olhando os ponteiros do relógio do seu forno. Era um forno novo e ela adorava o fato de ele ter um relógio. Posso medir até os minutos, disse ela para sua própria mãe. Uma mãe que não dava a mínima para fornos. Ela ficaria preocupada, mas mais zangada do que preocupada com o meu atraso. Quando meu pai entrasse com o carro na garagem, ela se agitaria, preparando-lhe um drink, uns xerez e faria cara de irritada. Sabe como é o colégio, diria ela. Talvez seja um carnaval fora de época. Abigail, diria meu pai, como pode ter um carnaval fora de época se está nevando? Sem ter tido sucesso, minha mãe poderia trazer Buckley para a sala depressa e dizer: vai brincar com seu pai. Enquanto se recolhia para a cozinha e tomava um gole de xerez também. O Sr. Heavy começou a apertar os lábios nos meus. Ai. Vamos lá. Só quero fazer um comentário. Sempre o pai e a mãe, sempre tem um que é mais preocupado, né? Sempre vai pensar algo assim de cara. E sempre tem um outro que confia muito mais nos filhos e é mais tranquilo, né? Sempre vai ter. Parece até regra, né? Mas enfim, gente, vamos continuar aqui. Vou ter que repetir, né? Uma frase nojenta. O Sr. Heavy começou a apertar os lábios nos meus. Ai, que nojento. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Eles estavam inchados e molhados e eu queria gritar, mas estava com medo demais e exausta demais de lutar. Eu já tinha sido beijado uma vez por alguém de quem gostava. O nome dele era Ray e ele era indiano. Tinha sotaque e a pele escura. Não era para eu gostar dele. Clarissa chamava seus olhos grandes de pálpebras semicerradas de esquisitões. Mas ele era legal e inteligente e me ajudou a colar na prova de álgebra, fingindo não ter ajudado. Ele me beijou na frente do meu escaninho, na véspera do dia em que entregamos nossas fotos para o livro de classe. Quando o livro saiu no final do verão, vi que embaixo da sua foto ele tinha respondido a pergunta habitual. Meu coração pertence a... com Suzy Salmão. Ai, que fofinho, gente. Acho que ele tinha planos. Lembro que seus lábios estavam rachados. Não, Sr. Heavy, consegui dizer e continuei dizendo aquela palavra muitas vezes. Não. E disse por favor muitas vezes também. Fanny me disse que quase todo mundo implorava, por favor, antes de morrer. Eu quero você, Suzy, disse ele, nojento. Por favor, disse eu. Não, disse eu. Algumas vezes eu combinava os dois. Por favor, não, ou não, por favor. Era como insistir que uma chave funciona quando ela não funciona. Ou gritar, deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Enquanto uma bola passa voando por cima de você e vai parar na arquibancada. Por favor, não. Mas ele cansou de me ouvir explicar. Pôs a mão no bolso da minha parca e embolou o gorro que minha mãe tinha feito para mim, enfiando dentro da minha boca. O único som que fiz depois disso foi um fraco tilintar de sinos. Enquanto ele beijava meu rosto e meu pescoço com seus lábios molhados e depois começava a enfiar a mão por baixo da minha blusa, eu chorei. Comecei a deixar meu corpo. Comecei a habitar o ar e o silêncio. Chorei e me debati para não sentir. Ele rasgou minhas calças, sem conseguir encontrar o zíper invisível que minha mãe tinha costurado cuidadosamente na lateral. Calcinha branca grande, disse ele. Ai, gente. Meu Deus. Eu me lembrava disso, do livro, né? No filme é diferente, eu não vou dar spoiler, mas no filme é diferente a abordagem dessa parte. Mas eu me lembrava que o livro era mais gráfico, né? Mais explícito. Porque o livro ele tem uma pegada diferente do filme, gente. Isso é importante eu falar pra vocês, caso você já tenha visto o filme.
Por isso é tão interessante o livro, nesse caso aqui. Porque ele tem uma pegada realmente totalmente diferente. Ele aborda a história de uma outra forma. Vocês vão perceber isso se você já viu o filme. E quando você for ver o filme, se você não viu ainda, você vai sentir isso. Eu me senti imensa e deformada. Era como se fosse o mar em que ele estivesse mijando e cagando. Senti os cantos do meu corpo se abrindo e se fechando, como uma cama de gato, de que eu brincava com Lindsay, só para fazê-la feliz. Ele começou a se movimentar em cima de mim. Suzy, Suzy! Ouvi minha mãe chamar. O jantar está na mesa. Ele estava dentro de mim, estava grunhindo. Tem vagem e cordeiro. Eu era a tigela, ele era o pilão. Seu irmão fez uma nova pintura a dedo, eu fiz bolo de maçã. O Sr. Heavy me fez ficar quieta debaixo dele. E ouvi o seu coração bater e o meu coração bater. Ouvir o meu pulando como de um coelho, e o dele batendo forte, como martelo por baixo da roupa. Ficamos ali deitados, com nossos corpos se tocando, e enquanto eu tremia, percebi uma coisa incrível. Ele tinha me feito aquilo e eu tinha sobrevivido. Era só isso. Eu ainda estava respirando, ouvia seu coração, sentia seu lábio. Hálito. A terra escura à nossa volta tinha o cheiro do que era uma terra úmida, onde vermes e animais viviam suas vidas cotidianas. Eu poderia ter gritado durante horas. Eu sabia que ele ia me matar. Não percebi naquela hora que era um animal que já estava morrendo. Por que você não se levanta? Perguntou o Sr. Heavy enquanto rolava para o lado e depois se agachava acima de mim. Sua voz era suave e a voz de um amante cortando tarde. Uma sugestão, não uma ordem. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia me levantar. Quando eu não me levantei, teria sido só isso. O fato de eu não aceitar sua sugestão. Ele inclinou o corpo para o lado e tateou por cima da sua cabeça, pela prateleira em que estava sua navalha e seu creme de barbear. Trouxe de lá uma faca, nua. Ela sorria para mim, curvando-se em um esgar. Ele tirou o gorro da minha boca. Diz que me ama, falou ele. Gentilmente, eu disse. O fim chegou a si mesmo. Nossa, gente. Meu Deus. Que monstro, que nojento, que... Não tem nem palavras, de verdade. Vamos para o capítulo 2. Pessoal, só deixar uma explicação aqui para vocês, antes da gente começar esse capítulo 2. A minha intenção é ler pelo menos 3 capítulos por leitura, né? Só que esse livro ele tem uma impressão que é assim. O livro em si ele não é grande. As páginas não são grandes. Mas as letras são bem pequenininhas e bem juntas. Então, o livro tem 300 páginas. Deixa eu confirmar aqui. Tem 303 páginas de história. E são bem juntinhos as letras. Então, esse capítulo 2 aqui, ele é bem grandinho. Ele vai da página 22 até a página 39. Então, eu vou tentar ler o capítulo 3, tá? Mas se eu ver que minha voz não tá aguentando, se eu ver que tá muito grande, a gente já tem meia hora aí de leitura, se eu ver que tá muito grande, eu corto aqui e a gente começa a segunda leitura a partir do capítulo 3, tá bom? Vamos lá, capítulo 2. Quando cheguei no céu pela primeira vez, pensei que todo mundo via o que eu via, que no céu de todo mundo tinha traves de futebol ao longe e mulheres lançando pesos ou dardos em câmera lenta. Que todos os prédios se pareciam com ginásios suburbanos do Nordeste americano, construídos nos anos 1960. Prédios grandes e atarracados, espalhados por terrenos arenosos, com projetos paisagísticos ruins, e anexos em espaços abertos para fazê-los parecer modernos. Minha parte preferida era como os blocos coloridos eram turquesa e cor de laranja, igualzinho aos blocos do científico de Faifá. Algumas vezes, na Terra, eu fazia meu pai passar de carro na frente do científico de Faifá para poder me imaginar estudando lá. Depois da 6ª, 7ª e 8ª séries do ginásio, o científico teria sido um novo começo. Quando eu chegasse no científico de Faifá, insistiria para ser chamado de Suzanne. Usaria os cabelos escovados à la Farrah Fawcett ou presos em um coque.
Teria um corpo que os meninos desejassem e as meninas invejassem. Mas seria também tão legal que eles se sentiriam culpados por fazer qualquer coisa a não ser me adorar. Eu gostava de pensar em mim mesmo, depois de chegar a uma espécie de status de rainha, protegendo alunos desajustados no refeitório. Quando alguém gozasse de Cleveland Saunders por andar feito uma menina, eu vingaria imediatamente chutando as partes pudências do gozador. Quando os meninos provocassem Phoebes Hat por causa de seus peitos grandes, eu faria um discurso sobre por que piadas de peito não eram engraçadas. Precisava esquecer que eu também tinha feito listas na margem do meu caderno quando Phoebes passava. Tetas, marquises, peitarras. No final dos meus devaneios, eu estava sentado no banco de trás do carro enquanto meu pai dirigia. Tinha feito tudo certo. Eu passaria pelo científico em questão de dias, não anos, ou inexplicavelmente ganharia um Oscar de melhor atriz no primeiro ano. Eram esses meus sonhos na Terra. Nossa, gente, a atriz que interpretou ela é uma atriz ainda, eu acho que ela não é ganhadora do Oscar. Não é. Mas ela já foi muito indicada e ela é muito boa, muito talentosa. E aí essa frase do livro meio que dialoga com essa atriz, né? Vamos lá. Depois de alguns dias no céu, percebi que as lançadoras de dardos e de pesos e os meninos jogando basquete no asfalto rachado estavam todos em suas próprias versões do céu. Só que os deles combinavam com a minha. Não a duplicavam exatamente, mas tinham uma porção das mesmas coisas acontecendo. Conheci Holly, que virou minha colega de quarto no terceiro dia. Ela estava sentada no balanço. Não questionei o fato de um científico ter balanços. Era isso que fazia aquele lugar ser o céu. E não eram balanços de fundo chato. Todos tinham braços e eram feitos de uma borracha preta que envolvia o corpo e sobre a qual se podia pular um pouco antes de balançar. Holly estava sentada lendo o livro em um alfabeto estranho que associei ao arroz com carne de porco que meu pai trouxe para a casa do Hop Fat Kitchen, um restaurante cujo nome Buckley adorava. Adorava tanto que gritava Hop Fat com toda a força. Agora sei o que é um vietnamita. E sei que Herman Jade, dono do Hop Fat, não era vietnamita. E que Herman Jade não era o nome verdadeiro de Herman Jade. E sim o nome que ele tinha adotado ao chegar nos Estados Unidos vindo da China. Holly me ensinou tudo isso. Oi, disse eu. Meu nome é Suzy. Mais tarde ela me diria que tirou seu nome de um filme, Bonequinha de Luxo. Mas naquele dia ela apenas disse o nome naturalmente. Meu nome é Holly, disse ela, já que no céu dela ela não queria ter nenhum sotaque. Não tinha. Fiquei olhando para seus cabelos negros, brilhavam como as promessas das revistas. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei. 3 dias. Eu também. Sentei no balanço ao seu lado e virei meu corpo várias vezes para enrolar a corrente. Depois soltei e girei até parar. Você gosta daqui? Perguntou ela. Não, nem eu. Foi assim que começou. No nosso céu, nossos sonhos mais simples tinham sido realizados. O colégio não tinha professores, nunca tínhamos de entrar a não ser para a aula de arte, no meu caso. E para tocar na banda de jazz, no caso de Holly, os meninos não beliscavam nossa bunda nem nos diziam que cheirávamos mal. Nossos livros-textos eram as revistas Seven, Glamour e Vogue. E nossos céus se expandiam à medida que nosso relacionamento crescia. Queríamos muitas das mesmas coisas. Franny, minha orientadora de recepção, tornou-se a nossa guia. Franny tinha idade suficiente para ser nossa mãe. 40 e poucos anos. E Holly e eu levamos um tempo para perceber que isso era uma das coisas que queríamos. Nossas mães. No céu de Franny, ela prestava serviços e era recompensada com resultados e gratidão. Na Terra, tinha sido assistente social para os sem-tetos e os pobres. Desculpa. Nossa, gente, eu acho que eu engoli alguma coisa aqui. Ai, me deu uma crise de tosse, uma tosse estranha. Vamos lá. Trabalhava para uma igreja chamada Santa Maria, que servia refeições só para mulheres e crianças, e fazia tudo ali, desde operar os telefones até matar as baratas, usando golpes de karatê. Ela levou um tiro no rosto de um homem que procurava a mulher. Franny foi falar com Holly, e eu no 5º dia. Ela nos estendeu 2 copos descartáveis de refrigerante de lima e nós bebemos. Estou aqui para ajudar, disse ela. Olhei para seus pequenos olhos azuis rodeados por rugas de expressão e disse-lhe a verdade. Gente, meu computador estava com som aqui, me desculpem. Desculpa, gente.
Vamos lá. Eu olhei para seus pequenos olhos azuis, rodeados por rugas de expressão, e disse-lhes a verdade. Isto aqui está um tédio. Holly estava ocupada tentando esticar a língua longe o bastante para ver se tinha ficado verde. O que vocês querem? Perguntou Fanny. Não sei, disse eu. Tudo o que precisam fazer é desejar alguma coisa, e se desejarem o bastante e realmente souberem por quê, a coisa vai se realizar. Parecia tão simples, e era. Foi assim que Holly e eu conseguimos nosso duplex. Eu odiava nossa casa na terra. Odiava os móveis dos meus pais e o jeito como nossa casa tinha vista para outra casa e mais outra. Um eco da mesma coisa se repetindo até o outro lado do morro. Nosso duplex tinha vista para um parque e ao longe, perto o suficiente para sabermos que não estávamos sozinhos, mas não perto demais. Podíamos ver as luzes de outras casas. Depois de algum tempo, comecei a desejar mais. O que achei estranho foi o quanto eu desejava saber o que não sabia na Terra. Queria poder crescer. As pessoas crescem vivendo, disse eu a Fran. Eu quero viver. Isso está fora de cogitação, disse ela. A gente pode pelo menos olhar os vivos? Perguntei Ron. Já estão olhando, respondeu ela. Acho que ela quer dizer vidas inteiras, disse eu, do começo ao fim, para ver como é, conhecer os segredos, assim a gente pode fingir melhor. Vocês não vão viver essas coisas, esclareceu Fran. Obrigado, sabichona, disse eu. Mas nossos céus começaram a crescer. Ainda havia o científico, toda a arquitetura de Fairfax, mas agora havia estradas saindo de lá. Sigam as estradas, disse Fran, e encontrarão o que precisam. Foi então que Holly e eu começamos. Nosso céu tinha uma sorveteria em que, quando pedíamos picolé de hortelã, ninguém nunca dizia, não está na época. Tinha um jornal em que nossas fotos apareciam sempre e nos faziam parecer importantes. Tinha homens de verdade, belas mulheres também, porque Holly e eu adorávamos revista de moda. Algumas vezes, Holly parecia não estar prestando atenção, e outras vezes, quando eu ia procurá-la, ela havia sumido. Era quando ela ia a uma parte do céu que não compartilhávamos. Eu sentia saudade dela nessas horas, mas era uma saudade estranha, porque a essa altura eu já conhecia o significado de para sempre. Eu não podia ter o que mais queria. O Sr. Harvey morto. E eu viva. O céu não era perfeito, mas passei a acreditar que, se observasse com atenção e desejasse, poderia mudar a vida das pessoas que amava na Terra. Foi meu pai que recebeu o telefonema no dia 9 de dezembro. Era o começo do fim. Ele informou a polícia meu tipo sanguíneo. Teve de descrever a alvura da minha pele. Eles lhe perguntaram se eu tinha algum sinal particular. Ele começou a descrever meu rosto em detalhes, perdendo-se na descrição. O inspetor Federman o deixou continuar, já que a notícia seguinte era horrível demais para que ele interrompesse com ela. Mas então ele disse, Sr. Salmão, nós só achamos um pedaço do corpo. Meu pai estava em pé na cozinha e foi tomado por um calafrio nauseante. Como poderia dizer aquilo para Abigail? Então, não pode estar certo de que ela está morta? Perguntou ele. Nada nunca é certo, disse Lynn Federman. Foi essa frase que meu pai disse à minha mãe. Nada nunca é certo. Durante 3 noites, ele não tinha sabido como tocar minha mãe, nem o que dizer. Antes, eles nunca tinham ficado arrasados juntos. Geralmente eram um precisando do outro, mas não os dois precisando um do outro. E assim tinha sido possível tocando-se. Desculpa, gente, eu me perdi aqui. Vou voltar porque essa vírgula aqui me deixou estranho. Vamos lá. Geralmente era um precisando do outro, mas não os dois precisando um do outro. E assim tinha sido possível, tocando-se, tomar emprestado a força do mais forte. E eles nunca tinham compreendido como compreendiam agora o significado da palavra horror. Nada nunca é certo, disse minha mãe, agarrando-se a isso como ele esperava que ela fosse fazer. Minha mãe era a pessoa que conhecia o significado de cada amuleto da minha pulseira, onde os tínhamos comprado e por que eu gostava deles. Ela fez uma lista meticulosa do que estava carregando e vestindo. Se fossem encontradas a quilômetros de distância isoladas em alguma estrada, essas pistas poderiam levar um policial de lá a relacioná-las com a minha morte. Na minha mente, eu oscilava entre a alegria doce e amarga de ver minha mãe enumerar todas as coisas
que eu carregava e amava, e sua esperança fútil de que coisas tivessem importância, de que um desconhecido que encontrasse uma borracha com um personagem de quadrinhos ou um broche de um astro de rock fosse entregá-los à polícia. Depois do telefonema de Lynn, meu pai estendeu a mão e os dois ficaram sentados juntos na cama, olhando fixamente para frente. Minha mãe agarrando-se entorpecida pela lista de coisas. Meu pai com a sensação de ter entrado em um túnel escuro. Em determinado momento começou a chover. Nesse instante pude sentir os dois pensando a mesma coisa, mas nenhum dos dois falou. Que eu estava em algum lugar lá fora, na chuva. Que eles esperavam que eu estivesse bem. Que estivesse em algum lugar seco e quente. Nenhum dos dois soube quem dormiu primeiro. Com os ossos doendo de exaustão, eles caíram no sono e acordaram culpados ao mesmo tempo. A chuva, que havia mudado várias vezes conforme a temperatura caía, era agora granizo. E seu barulho, o barulho de pedrinhas de gelo batendo no telhado acima deles, os acordou junto. Eles não falaram. Olharam um para o outro na luz tênue, produzida pelo abajur deixado aceso do outro lado do quarto. Minha mãe começou a chorar e meu pai a abraçou. Enxugou suas lágrimas com os polegares enquanto segurava seu rosto e a beijou com muita delicadeza nos olhos. Desviei os olhos deles enquanto se tocavam. Voltei meus olhos para o milharal, vendo se havia alguma coisa que a polícia pudesse encontrar de manhã. O granizo vergava os pés de milho e fazia todos os animais entrarem em seus buracos. Não tão fundo debaixo da terra estavam os túneis dos coelhos selvagens que eu tanto adorava. Os coelhinhos que comiam os legumes e flores pelo bairro e que, algumas vezes, sem saber, levavam veneno de volta para os ninhos. Então, debaixo da terra e muito longe do homem ou da mulher que havia posto iscas de venenos no seu jardim, uma família inteira de coelhos se encolhia e morria. Na manhã do dia 10, meu pai derramou o uísque na pia da cozinha. Lindsay lhe disse por quê. Lindsay lhe perguntou por quê. Tenho medo de beber, disse ele. Que telefonema foi aquele? Perguntou minha irmã. Que telefonema? Ouvi você dizer aquilo que sempre diz sobre o sorriso de Suzy, sobre estrelas explodindo. Eu disse isso? Você ficou esquisito. Era um policial, não era? Sem mentiras? Sem mentiras, concordou Lindsay. Eles encontraram uma parte de um corpo. Pode ser da Suzy. Foi um violento soco no estômago. O quê? Nada nunca é certo. Desculpa, a gente bati aqui. Nada nunca é certo, tentou meu pai. Lindsay se sentou à mesa da cozinha. Eu vou passar mal, disse ela. Querida? Pai, quero que me diga o que eles encontraram, que parte do corpo, e depois vou precisar vomitar. Meu pai pegou uma grande tigela de metal, levou-a até a mesa e colocou do lado de Lindsay, antes de se sentar. Está bom, disse ela. Fala. Foi um cotovelo. O cachorro dos Gilberts encontrou. Ele segurou a mão dela, então, como tinha prometido, ela vomitou dentro da brilhante tigela prateada. Mais tarde, naquela manhã, o tempo clareou. E não muito longe da minha casa, a polícia isolou o milharal e começou sua busca. A chuva, o gelo, a neve e o granizo derretidos e misturados tinham deixado o chão empapado. Mesmo assim, havia uma área visível onde a terra havia sido recentemente mexida. Eles começaram por ali e cavaram. Em alguns lugares, conforme o laboratório descobriu mais tarde, havia uma densa concentração do meu sangue misturado com a terra. Mas na hora a polícia foi ficando cada vez mais frustrada, vasculhando o chão molhado e frio à procura de uma menina. Junto à beirada do campo de futebol, alguns dos meus vizinhos mantinham uma distância respeitosa da fita da polícia, perguntando-se o que faziam aqueles homens vestidos com pesadas parcas azuis, manejando pás e ancinhos como se fossem instrumentos médicos. Meu pai e minha mãe ficaram em casa. Lindsay ficou no quarto. Buckley estava ali perto, na casa de seu amigo Nate, onde passava bastante tempo ultimamente. Eles tinham dito a ele que eu estava dormindo na casa da Clarice por alguns dias. Eu sabia onde meu corpo estava, mas não podia dizer a eles. Nossa, essa é exatamente uma frase do filme, gente. Exatamente essa frase. Caramba. Vamos lá. Fiquei olhando, esperando para ver o que eles iam achar. Então, como um raio, no final da tarde, um policial levantou o punho envolto em lama e gritou. Aqui! Disse ele, e os outros oficiais correram para rodeá-lo. Os vizinhos tinham ido para casa, com exceção da senhora State. Depois de confabular em volta do policial descobridor, o inspetor Federman quebrou sua rodinha escura e se aproximou dela. Senhorita State?
disse ele por cima da fita que os separava. Sim. A senhora tem um filho no colégio? Tenho. Poderia vir comigo, por favor? Um jovem policial conduziu a senhora State por baixo da fita da polícia e pelo milharal emburacado e revirado até onde estava o resto dos homens. Senhorita State, disse Lynn Federman. Isso lhe parece familiar? Ele levantou um exemplar de Não Matem a Cotovia. As crianças leem isso no colégio? Leem, disse ela, com o rosto perdendo a cor, enquanto pronunciava aquela palavra curta. Se importa se eu lhe perguntar, começou ele. 8ª série, disse ela, olhando para os olhos cor de ardósia de Lynn Federman. Na série da Susan. Ela era terapeuta e confiava em sua capacidade para ouvir notícias ruins e discutir racionalmente os detalhes difíceis da vida de seus pacientes, mas se viu apoiando-se no jovem policial que havia conduzido até ali. Eu podia ouvi-la desejando ter voltado para casa junto com os outros vizinhos, desejando estar na sala de estar junto com o marido ou lá fora no quintal dos fundos com o filho. Quem é o professor da turma? A senhorita DeWind, respondeu a senhorita State. As crianças estão achando isso um tremendo alívio depois de Otelo. Otelo? É, disse ela com suas informações sobre o colégio, adquirindo subitamente extrema importância, e todos os policiais escutando. A senhorita DeWind gosta de modular sua lista de leituras, e logo antes do Natal dá um grande estirão com Shakespeare. Depois dá Happy Lee como recompensa. Se a Susan estava carregando Não Matem a Cotovia na bolsa, isso quer dizer que ela já deve ter entregado o trabalho sobre o Otelo. Tudo isso foi confirmado. A polícia deu telefonemas, eu vi o círculo se abrir. A senhora DeWine estava com o meu trabalho. Acabou devolvendo aos meus pais, sem nota, pelo correio. Pensei que gostariam de ficar com isso, escreveu a senhora DeWine em um bilhete que mudou junto com o trabalho. Sinto muitíssimo. Lindsay herdou o trabalho porque Lilo era doloroso demais para minha mãe. O ostracizado. Gente, que palavra difícil. O ostracizado. O ostracizado. O homem só. Meu Deus, palavra difícil. Era como eu havia intitulado. Lindsay tinha sugerido o ostracizado. E eu inventei a outra metade. Minha irmã fez 3 furos na lateral e prendeu cada página cuidadosamente manuscrita em um caderno vazio. Guardou-o no armário, debaixo do estojo da Barbie e da caixa que continha seus bonecos Red, Ann e Andy, em perfeitas condições que eu tinha invejado. O inspetor Federman ligou para meus pais. Eles haviam encontrado um livro de colégio que, segundo acreditavam, poderia ter me sido entregue naquele último dia. Mas poderia ser de qualquer um, disse meu pai para minha mãe, enquanto eles começavam outra vigília inquieta. Ou ela poderia ter deixado cair pelo caminho. As provas estavam se acumulando, mas eles se recusavam a acreditar. 2 dias depois, no dia 12 de dezembro, a polícia encontrou minhas anotações da aula do Sr. Bott. Os animais tinham tirado o caderno do lugar em que ele havia sido enterrado inicialmente. A terra não correspondia às amostras próximas, mas o papel pautado, com anotações das teorias que eu nunca conseguia entender, mas mesmo assim registrava diligentemente, tinha sido encontrado quando um gato derrubou um ninho de corvo. Havia pedaços do papel entre as folhas e gravetos. A polícia separou o papel pautado, junto com os pedaços de outro tipo de papel, mais fino e rugoso, sem pauta. A menina que morava na casa em que ficava a árvore reconheceu a caligrafia. Não era a minha caligrafia, mas sim a do menino que estava a fim de mim, Ray Singer. No papel de arroz especial de sua mãe, Ray tinha me escrito um bilhete de amor, que eu nunca li. Ele o tinha colocado dentro do meu caderno durante nossa aula de laboratório da quarta-feira. Sua caligrafia era característica. Quando os oficiais chegaram, tiveram de destrinchar os fragmentos do meu caderno de biologia e do bilhete de amor de Ray Singer. O Ray não está se sentindo bem, disse sua mãe quando o inspetor telefonou para sua casa e pediu para falar com ele. Mas descobriram que queriam saber graças a ela. Ray assentiu quando ela repetiu as perguntas que o policial queria fazer a seu filho. Sim, ele tinha escrito um bilhete de amor para Suzy Salmon. Sim, ele o tinha colocado dentro do seu caderno depois de o Sr. Bott ter pedido a ela para recolher o teste surpresa. Sim, ele tinha chamado a si mesmo de Mouro. Ray Singer se tornou o suspeito número 1. Aquele menino adorável, disse minha mãe e meu pai. O Ray Singer é legal, disse minha irmã durante um jantar monótono naquela noite.
Eu via minha família e sabia que eles sabiam. Não era Ray Singh. A polícia foi até a casa dele e o interrogou como um pesado ensinando coisas. Eram estimulados pela culpa que liam na pele escura de Ray, pela raiva que sentiam diante de seus modos e por sua mãe bela e, no entanto, exótica e indisponível demais. Mas Ray tinha um álibi. Todo um batalhão de nações podia ser chamado para depor a seu favor. Seu pai, que lecionava história pós-colonial em Penn, tinha chamado o filho para representar a experiência adolescente em uma palestra que deu na International House no dia em que eu morri. De início, a ausência de Ray do colégio tinha sido vista como prova de sua culpa, mas quando a polícia recebeu uma lista dos 45 presentes de que haviam escutado Ray falar em Subúrbios, a experiência americana, foi obrigada a reconhecer sua inocência. Do lado de fora da casa dos Singh, a polícia retirou pequenos gravetos das cercas vivas. Teria sido tão fácil, tão mágico, como se a resposta literalmente caísse do céu de uma árvore no colo deles. Mas os boatos se espalharam, e no colégio, o fraco progresso policial que Ray tinha feito se reverteu. Ele começou a voltar para casa imediatamente depois da aula. Tudo isso me deixou louca, ver tudo e não ser capaz de guiar a polícia em direção à estufa tão perto da casa dos meus pais, onde o Sr. Hever, sentado, esculpia ornamentos para uma casa de bonecas gótica que estava construindo. Ele ouvia o noticiário e examinava os jornais, mas vestia a própria inocência como um confortável casaco velho. Houvera uma rebelião dentro dele e agora ele estava calmo. Tentei encontrar consolo em Holiday, nosso cachorro. Sentia sua falta como ainda não tinha me permitido sentir da minha mãe e do meu pai, da minha irmã e do meu irmão. Aquele tipo de saudade significaria a aceitação de que eu nunca mais estaria com eles. Poderia parecer bobo, mas eu não acreditava nisso. Jamais acreditaria. Holiday passava as noites com Lindsay e ficava ao lado do meu pai toda vez que ele abria a porta para um novo estranho. Participava alegremente de qualquer alimentação clandestina de minha mãe. Deixava Buckley puxar seu rabo e suas orelhas dentro da casa de portas trancadas. Havia sangue demais na terra. No dia 15 de dezembro, em meio às batidas da porta, alertando minha família de que eles precisavam se anestesiar ainda mais antes de abrir a casa a desconhecidos, os vizinhos gentis, mas pouco à vontade, os repórteres excitantes, mas cruéis, veio a batida que finalmente fez meu pai acreditar. Era Lynn Federman, que tinha sido tão gentil com ele, e um oficial uniformizado. Eles entraram, a essa altura, conhecendo a casa o suficiente para saber que minha mãe preferia que entrassem e dissessem o que tinham a dizer na sala íntima para que minha irmã e meu irmão não escutassem. Encontramos um objeto pessoal que acreditamos ser da Suzy, disse Lynn. Lynn era cuidadoso. Eu podia vê-lo pensando as palavras. Ele fez questão de ser preciso para meus pais descartarem seu primeiro pensamento. Que a polícia tinha encontrado o meu corpo, que eu estava com certeza morta. O quê? Perguntou minha mãe, impaciente. Ela cruzou os braços e se preparou para outro detalhe inconsequente a qual as outras pessoas atribuíam significado. Ela era um muro. Cadernos e romances não eram nada para ela. Sua filha podia sobreviver sem um abraço. Muito sangue era muito sangue. Não era um corpo. Jack tinha dito e ela acreditava. Nada nunca é certo. Mas, quando eles suspenderam um saco plástico com meu gorro dentro, alguma coisa nela se partiu. O fino muro de cristal pesado que tinha protegido seu coração e que a tinha anestesiado de alguma maneira, fazendo-a não acreditar, se esfacelou. O pompom, disse Lindsay. Ela havia entrado em silêncio na sala de estar, vindo da cozinha. Ninguém a tinha visto chegar a não ser eu. Minha mãe emitiu um som e estendeu a mão. O som era um ganido metálico, o som de uma máquina humana se quebrando, emitindo os últimos sons antes de um mecanismo inteiro travar. Nós testamos as fibras, disse Lynn. Parece que quem quer que tenha abordado a Suzy usou isso durante o crime. O quê? Perguntou meu pai. Ele estava impotente. Estava lhe dizendo algo que ele não conseguia compreender. Estavam lhe dizendo algo que ele não conseguia compreender. Para fazê-la ficar calada. O quê? O gorro está coberto com a saliva dela. Esclareceu o oficial uniformizado que até agora havia guardado silêncio. Ele a usou como mordaça. Minha mãe arrancou o gorro das mãos de Lynn Federman, e os sininhos que ela havia costurado no pompom retiniram quando ela caiu ajoelhada no chão. Ela se inclinou sobre o gorro que tinha feito para mim. Vi Lindsay se retesar na porta.
Nossos pais estavam irreconhecíveis para ela. Tudo estava irreconhecível. Meu pai conduziu o bem-intencionado Lynn Federman e o oficial uniformizado até a porta da frente. Senhor Salmão, disse Lynn Federman, com a quantidade de sangue que encontramos e a violência que ele parece implicar, assim como outros indícios materiais sobre os quais conversamos, devemos trabalhar com a suposição de que sua filha foi morta. Lindsay ouviu o que já sabia havia 5 dias, quando meu pai lhe falou sobre meu cotovelo. Minha mãe começou a chorar. Daqui para frente vamos trabalhar como uma investigação de assassinato, disse Federman. Mas não tem corpo, tentou dizer meu pai. Todos os indícios apontam para a morte de sua filha. Eu sinto muito. O oficial uniformizado tinha um olhar fixo à direita dos olhos suplicantes do meu pai. Eu me perguntei se aquilo era alguma coisa que eles aprendiam no colégio. Mas Lynn Federman olhou meu pai nos olhos. Mais tarde vou telefonar para saber como vocês estão, disse ele. Quando meu pai se virou de volta para a sala de estar, estava arrasado demais para chegar perto da minha mãe sentada no carpete ou da forma densa da minha irmã ali perto. Não podia deixar que ela os ouvisse. Subiu as escadas, pensando em Holiday no tapete do escritório. Ele o tinha visto pela última vez ali, na densa juba de pelos em volta do pescoço do cachorro. Meu pai se permitiria chorar. Os 3 passaram aquela tarde caminhando na ponta dos pés como se o som de seus passos pudesse confirmar a notícia. A mãe de Nate bateu na porta para devolver Butler. Ninguém respondeu. Ela se afastou, sabendo que alguma coisa tinha mudado dentro da casa. Se parecia exatamente com as outras ao seu lado. Ela se tornou a conspiradora do meu irmão, dizendo-lhe que iam sair para tomar sorvete e arruinar seu apetite. Às 4, minha mãe e meu pai se viram juntos no mesmo cômodo no térreo. Haviam entrado por portas opostas. Minha mãe olhou para meu pai. Mamãe, disse ela. E ele aqueceu. Ele deu o telefonema para minha única avó viva, a mãe da minha mãe, vovó Lynn. Fiquei preocupada que se a deixassem sozinha, minha irmã fizesse alguma coisa impensada. Ela ficava sentada em seu quarto no velho sofá do qual meus pais haviam desistido e fazia o possível para se endurecer. Respire fundo e prenda a respiração. Tente ficar parada por períodos cada vez mais longos. Torne-se pequena e como uma pedra. Dobre as suas extremidades para dentro e esconda-as onde ninguém possa ver. Minha mãe tinha lhe dito que ela podia decidir se queria voltar ao colégio antes do Natal. Faltava só 1 semana, mas Lindsay decidiu ir. Na segunda-feira, na sala de chamada, todo mundo a encarou enquanto ela se aproximava da frente da sala. O diretor gostaria de ver você, querida, confidenciou-lhe a senhora DeWitt em um tom contido. Minha irmã não olhou para a senhorita DeWitt enquanto ela falava. Estava se aperfeiçoando na arte de conversar com alguém olhando através da pessoa. Essa foi minha primeira pista de que alguma coisa teria que acontecer. A senhorita DeWitt também era professora de inglês, mas o mais importante é que ela era casada com o Sr. DeWitt, o técnico de futebol dos meninos que tinha incentivado Lindsay a tentar entrar para o time. Minha irmã gostava dos DeWitt, mas naquela manhã começou a olhar nos olhos apenas das pessoas com quem podia brigar. Enquanto juntava suas coisas, ouviu sussurro por toda parte. Tinha certeza de que, logo antes de ela deixar a sala, Danny Clark havia sussurrado alguma coisa para Silver Headley. Alguém deixou cair alguma coisa perto do fundo da sala. Eles faziam isso, pensava ela, ao se abaixarem para pegar o objeto e tornarem ao se levantar, poderem dizer 1 ou 2 palavras para o vizinho sobre a irmã da menina morta. Lindsay percorreu os corredores e entrou e saiu do meio das fileiras de escaninhos, esquivando-se de qualquer pessoa que pudesse estar por perto. Eu queria poder andar com ela, imitar o diretor e o jeito como ele sempre iniciava as reuniões no auditório. O diretor é um amigo seu com princípios, gemia eu em seu ouvido, fazendo-a começar a rir. Mas embora ela tenha sido abençoada com corredores vazios, ao chegar à sala da diretoria foi amaldiçoada com os olhares vazios de secretárias consoladoras. Não importava. Ela havia se preparado em casa, no quarto. Estava armada até os dentes contra qualquer ataque de simpatia. Lindsay, disse o diretor Caden, eu recebi um telefonema da polícia hoje de manhã. Sinto muito pela sua perda. Ela olhou bem para ele. Não era bem um olhar, e sim um raio laser. Qual é exatamente a minha perda? O Sr. Caden achava que precisava tratar diretamente
questões ligadas à crise dos alunos. Ele saiu de trás da mesa e conduziu Lindsay até o que era conhecido pelos alunos como o sofá. Ele acabaria substituindo o sofá por 2 cadeiras, depois que a política se espalhou pelo distrito do colégio e lhe disse: não é bom ter o sofá aqui. Cadeiras são melhores. Sofás passam uma mensagem errada. Concordo. O Sr. Cadden se sentou no sofá, e minha irmã também. Gosto de pensar que ela estava um pouco animada naquele momento, por mais que estivesse abalada, por estar sentada no verdadeiro sofá. Gosto de pensar que não a tinha privado de tudo. Estamos aqui para ajudar de todas as maneiras que pudermos, disse o Sr. Cadden. Ele estava se esforçando ao máximo. Eu estou bem, disse ela. Quer conversar a respeito? De quê? Perguntou Lícia. Ela estava sendo o que meu pai chamava de petulante. Como quando dizia: Suzy, não fale comigo nesse tom petulante. Da sua perda, disse ele. Estendeu a mão para tocar o joelho da minha irmã. Sua mão era como um ferro em brasa marcando sua pele. Eu não sabia que tinha perdido alguma coisa, disse ela. E com um esforço hércules, fez o gesto de apalpar a saia e examinar os bolsos. O Sr. Cadden não soube o que dizer. No ano anterior, Vicky Curtis havia tido uma crise. Tinha sido difícil, sim, mas agora, retrospectivamente, Vicky Curtis e sua mãe morta pareciam uma crise administrada com habilidade. Ele tinha levado Vicky Curtis para o sofá. Não. Vicky apenas tinha andado direto para lá e se sentado. E dito: sinto muito pela sua perda. E Vicky Curtis tinha desatado a chorar como um balão superinflado. Ele a abraçou enquanto ela soluçava sem parar. E naquela noite levou o terno para o tintureiro. Mas Lindsay Salmon era um caso totalmente diferente. Gente, desculpa, é porque... Vou explicar pra vocês porque que toda hora eu fico meio confuso na hora de falar sobre o nome deles. É porque se fala salmão. Só que, como eu tô lendo rápido, a escrita é assim, S-A-L-M-O-N. Dá vontade de você falar quando você tá lendo salmão. Mon, entendeu? Não mão. Salmão. Então isso me confunde um pouco, mas eu tenho que falar. É Lindsay Salmon. Era um caso totalmente diferente. Ela era boa, inteligente, um dos 20 alunos do seu colégio selecionado para o Simpósio dos Talentos Estatal. A única mancha em sua ficha era uma pequena alteração no início do ano, quando uma professora tinha repreendido por levar literatura obscena. Medo de voar para a sala de aula. Faça-a rir, eu queria dizer para ele. Leve-a para ver um filme dos irmãos Marx. Sente-se em uma almofada que peida. Mostre-lhe a cueca samba calção que está usando, estampada com diabinhos comendo cachorro-quente. Tudo que eu podia fazer era falar, mas ninguém na Terra conseguia me ouvir. O distrito escolar fez todo mundo fazer testes e depois decidiu quem era inteligente e quem não era. Eu gostava de aconselhar Lindsay, que ficava muito mais puta com seus cabelos do que com minha condição de burralda. Nós duas tínhamos nascido com fardos cabelos louros, mas os meus rapidamente caíram e foram substituídos por ralos tufos castanhos claros. Os de Lindsay ficaram e passaram a ocupar uma espécie de lugar místico. Ela era a única verdadeira loura da nossa família. No entanto, uma vez chamada de inteligente, isso a havia levado a fazer jus ao nome. Ela se trancava no quarto e lia livros grossos enquanto eu lia Você está aí, Deus? Sou eu, Margaret. É o nome junto, tá, gente? Ela lia Resistência, Rebelião e Morte de Camus. Gente, eu acho que eu falei o nome do autor errado, vou repetir aqui. Ela lia Resistência, Rebelião e Morte de Camus. Continuando. Pode não ter entendido a maior parte, mas carregava o livro para cima e para baixo. Isso fez as pessoas, incluindo os professores, começarem a deixá-la em paz. O que estou dizendo nisso é que todos sentimos falta da Suzy, disse o Sr. Cadden. Ela não respondeu. Ela era muito inteligente, insistiu ele. Ela ficou olhando para ele com uma expressão vazia. Tudo depende de você agora. Ele não fazia ideia do que estava dizendo, mas pensava que o silêncio pudesse significar que estava chegando a algum lugar. Você agora é a única menina salmão. Meu Deus, nossa. Uma aula de como não tentar consolar alguém. Vamos lá. Nada. Sabe quem veio me ver hoje de manhã? O Sr. Cadden tinha guardado seu gran finale que estava certo de que ia funcionar. O Sr. DeWitt. Ele estava pensando em treinar um time feminino, disse o Sr. Cadden. A ideia toda surgiu por sua causa. Ele viu como você é boa, tão competitiva quanto os meninos dele, e acha que as outras meninas a seguiriam se você desse o exemplo. O que me diz? Lá dentro, o coração da minha irmã se fechou como um punho.
Eu diria que seria bem difícil jogar futebol no campo que fica a mais ou menos 6 metros de onde minha irmã foi supostamente assassinada. Gol! A boca do Sr. Cadden se abriu e ele a ficou encarando. Mais alguma coisa? Perguntou Lindsay. Não. O Sr. Cadden tomou a estender a mão. Ainda havia um fio, um desejo de estender. Quero que você saiba o quanto lamentamos, disse ele. Estou atrasada para o primeiro tempo, disse ela. Naquele instante, ela me lembrou um personagem dos filmes de faroeste que meu pai adorava. Daqueles filmes a que assistíamos juntos na televisão tarde da noite. Havia sempre um homem que, depois de atirar, levava o revólver aos lábios e assoprava o cano. Lindsay se levantou e saiu da sala do diretor Cadden devagar. As horas em que se afastavam eram seus únicos momentos de descanso. Do outro lado da porta havia secretários. Na frente da turma havia professores. Havia alunos em todas as carteiras. Em casa havia nossos pais e a polícia passava lá. Ela não se deixaria abater. Eu observava, sentindo as frases que ela não parava de repetir para si mesma. Tudo bem, está tudo bem. Eu estava morta, mas isso era uma coisa que acontecia o tempo todo. As pessoas morriam. Ao deixar a sala da diretoria naquele dia, ela parecia estar olhando as secretárias nos olhos, mas na verdade estava prestando atenção em seu batom borrado ou seu terninho de crepe estampado. Em casa, à noite, ela se deitava de costas no chão do quarto e prendia os pés debaixo da escrivania. Fazia 10 séries de abdominais, depois se preparava para fazer flexões, sem ser do tipo para menininhas. O Sr. DeWitt tinha lhe falado sobre as flexões que fazia no exército, com a cabeça levantada, ou com uma mão só, batendo palmas entre uma e outra. Depois de fazer as 10 flexões, ela ia até a estante e escolhia os 2 livros mais pesados, seu dicionário e o almanaque do mundo. Fazia flexões de bíceps até seus braços doerem. Prestava atenção apenas na respiração. Inspira, expira. Sentada no mirante da praça principal do meu céu, nossos vizinhos, Peraí, gente, eu acho que é os Dewey, tinham um mirante. Eu tinha crescido morta de vontade de ter um. Eu via minha irmã se encher de raiva. Horas antes de eu morrer, minha mãe pendurou na geladeira um desenho que Buckley tinha feito. No desenho, uma grossa linha azul separava o ar do chão. Nos dias seguintes, vi minha família passar inúmeras vezes na frente daquele desenho e me convenci de que aquela grossa linha azul era um lugar real. Um meio termo, onde o horizonte do céu se encontrava com o da terra. Eu queria entrar lá, no azul violeta da graiola, no azul vivo, no turquesa, no céu. Muitas vezes eu me via desejando coisas simples e conseguindo-as. Tesouros em pacotes peludos, cachorros. Todos os dias no meu céu, cachorros pequenos e cachorros grandes, cachorros de todos os tipos, corriam pelo parque do lado de fora do meu quarto. Quando eu abri a porta, via cachorros gordos e felizes, magros e cabeludos, e até esbeltos e pelados. Pitbulls rolavam pelo chão, com as tetas das fêmeas inchadas e pretas, implorando para seus filhotes virem mamar, felizes ao sol. Baceis tropeçavam nas próprias orelhas, tentando andar, cheirando o traseiro dos Dachshunds. Nossa, gente, Dachshunds. Os tornozelos dos galgos e as cabeças dos pectaneses. Quando Holly pegava seu sax tenor, ia se sentar do lado de fora da porta que dava para o parque e tocava blues. Todos os cachorros corriam para formar seu coro. Eles se sentavam e ficavam uivando. Então, outras portas se abriam, e mulheres saíam de onde moravam sozinhas ou com companheiras de quarto. Eu também ia lá para fora. E Holly continuava tocando sem parar, com o sol se pondo, e todas dançávamos com os cachorros, todas nós juntas. Corríamos atrás deles, eles corriam atrás de nós. Corríamos em círculos, usávamos vestidos de bolinhas, vestidos floridos, vestidos listrados, lisos. Quando a luz estava alta, a música parava. A dança parava. Nós congelávamos. A senhorita Bethel Utemeyer, a mais velha moradora do meu céu, trazia seu violino. Holly tocava seu sax de leve. Elas faziam um dueto, uma mulher velha e silenciosa, a outra mulher ainda uma menina. Sua música ia e vinha, criando um alívio louco e dissonante. Todos os dançarinos entravam lentamente. A música reverberava até Holly, pela última vez, passar a melodia para a senhora Utemeyer, que, silenciosa, ereta, histórica,
terminava com um ritmo animado. A essa altura, a casa já dormia. Essas eram as minhas vésperas. E, pessoal, finalizamos o segundo capítulo. Eu vou parar por aqui, porque essa leitura já passou um pouquinho do que eu pretendia. Paramos na página 40, né? Vamos começar o capítulo 3 na página 40. Pessoal, eu acho que a gente vai ter mais umas 6 leituras. Pelas minhas contas aqui. Mais umas 6. Se eu conseguir ler mais do que 40 páginas, eu acredito que sim, a gente termina um pouco antes. Mas eu tô gostando muito do livro. Muito. É uma história que intriga, porque a gente sabe que é um assassino desde o início. Então isso traz uma ansiedade pra gente, né? Pra que peguem ele, pra que ele seja preso. Então é bom a gente segurar um pouco essa nossa ansiedade. Mas eu tô gostando bastante, tá, pessoal? E é isso. Se você chegou aqui sem ser pelo Instagram, eu te aconselho lá. Me segue lá, é @lidosdolucas. Lá eu sempre vou colocar enquete para os próximos livros. Vou compartilhar minhas resenhas, principalmente dos livros que a gente lê aqui. E vou conversar, você seu amigo, tá? E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima leitura.